Bom, iniciando a gravação, primeiro eu pergunto se todos autorizam, se tem alguém contra a realização dessa gravação, fale agora ou cale-se para sempre. Tudo bem, professor. Ok, então, devidamente autorizado, nós vamos então dar continuidade, né, à nossa aula. Então, nós começamos a ver lista, né, uma estrutura, como eu falei para vocês, específica, né, da linguagem Python, que apesar de ter suas características assim bem definidas, né, que não tem semelhança com outra estrutura, né, específica em outras linguagens, a gente costuma utilizar, né, listas para trabalhar com vetores, né? Então, todo o trabalho com vetor a gente vai fazer em cima de listas, né? Então, a gente já viu como criar uma lista, né? O que representa a lista, o que caracteriza uma lista, né? Que são os colchetes. Então, toda vez que você usa o colchete, caracteriza a lista. Aí vimos alguns exemplos, né? De criação de lista. Vimos que a gente pode fazer a manipulação dos índices da lista. Sempre vai analisando da esquerda para a direita, sempre a primeira posição de uma lista vai ter o índice 0, né? Mas eu posso também fazer a indexação desses endereços da lista, o índice da lista, analisando da direita para a esquerda, onde a primeira posição, no caso a última posição, né, da lista, corresponde ao valor -1, e eu posso também, né, fazer manipulação analisando dessa forma, né, da direita para a esquerda. Vimos como fazer o acesso a uma lista, e a gente costuma utilizar, né, os próprios endereços, como fazer a modificação de uma posição da lista, né? Aí nós trabalhamos com o cálculo de média de uma lista, né, fazendo um tipo de manipulação nessa lista. Também nós vimos como fazer a inserção, aí são duas situações bem diferentes que nós vimos. Então, uma coisa é, a lista já existe, então já tem elementos determinados, né, na lista. Então, no caso aqui, já inicializou a lista com 0. Então, você faz a inserção de dados da lista, né, pode fazer diretamente, né, para poder fazer a inserção de dados na lista. E uma outra situação é quando você tem uma lista vazia e está partindo do 0, né, porque aí a gente vai ver um pouco mais na frente essa situação específica, quando você tem uma lista vazia e quer começar a fazer a inserção dos elementos que você vai fazer utilizando outros comandos, né? Então nós vimos só o comando com a lista já existindo, o posicionamento dos elementos, né? Os elementos já existem, e você faz a inserção armazenando diretamente, né, os valores que estão dando entrada no usuário, você faz a inserção diretamente na lista. Aí nós vamos ver outro caso, vai ser mostrado com o comando append, para que você possa fazer a inserção a partir de uma lista vazia. A gente vai ver ainda hoje. Vimos também a parte de questão de cópia de lista, né? Então, como fazer uma cópia de lista. Aí você usa o comando de atribuição, né, representado pelo igual, né, atribuindo, mas lembrando que no momento que eu faço isso, eu estou criando, na verdade, uma variável onde vai fazer referência a uma lista. Então, eu vou ter, neste caso, duas variáveis diferentes, né? Uma porque já existia, fazendo referência a uma lista,
e no momento que eu atribuo, né, uma lista a outra, só usando o igual e colocando somente o nome da lista, eu estou fazendo a criação de uma referência a essa lista, né? Então, eu não vou ter duas listas, de modo que no momento que você altera um elemento de qualquer uma das listas, né, você vai alterar, na verdade, os elementos das duas listas, né? Então, se você quer fazer a cópia de forma independente, aí você precisa fazer a inclusão, né, do colchete, os dois pontos entre colchetes, para que você possa criar efetivamente, né, outra lista. Então tem que atentar, porque em determinados momentos eu quero criar somente a cópia de uma referência, né? Então só fazer a referência a uma nova variável a essa lista, mas trabalhando com o mesmo conteúdo, né, de uma lista, e em um determinado momento eu quero fazer uma cópia de verdade, né? Uma outra lista, né? A partir de uma lista gerar outra, onde eu posso fazer a manipulação dessa lista de forma independente. Independente. Aí vai depender aí da situação que você se encontra para poder definir, né, qual é a forma que você vai utilizar, qual é a forma que vai atender a solicitação que está sendo feita para você, né, no problema. Tranquilo? Então, quando você quer fazer uma cópia da lista de forma independente, basta colocar, né, entre colchetes, né, os dois pontos. Então, você vai estar efetivamente criando, né, uma cópia da lista, de forma que, se você fizer a alteração agora da lista nova, né, onde foi referenciado, você não tem, né, os dados, né, iguais. Aí você está criando, na verdade, uma outra lista, né? Então são áreas diferentes de memória que permite você fazer a alteração de forma independente. Então nós terminamos, né, a última aula neste ponto, e a gente vai retomar a partir desse ponto. Muito bem. Tamanho de lista, né? Você pode trabalhar com a função len, e a função len, que vem de length, né, tamanho, para definir o tamanho de uma lista, né? Sempre quando você usa a função len, você sempre tem como resposta um número inteiro, representando a quantidade de caracteres ou números, né, contidos nessa lista. E segue a mesma regra do string. Se a gente analisar, quando eu crio uma variável do tipo cadeia de caractere ou string, você tem também, né, uma estrutura muito semelhante a uma lista, né, onde cada posição que você cria, né, é um caractere, incluindo os espaços em branco, né, onde você faz a inserção, por exemplo, de uma cadeia de caractere, você está criando uma estrutura muito semelhante, né, à lista, onde cada posição também é identificada por um índice. Então, todas as tarefas que a gente está fazendo aqui, né, utilizando valores reais, inteiros, né, para armazenar dentro de uma lista, de forma semelhante você pode manipular uma cadeia de caracteres usando os mesmos comandos, tá? Ele vai também interpretar da mesma forma. No momento que a lista está vazia, eu faço a representação dela só pelos colchetes, né, sem incluir nada, inclusive, né, os espaços em branco, então não pode ter nada para representar uma lista vazia. Porque eu posso iniciar, né, criando uma lista sem elemento nenhum. E eu vou fazendo a inserção desses elementos, né, de acordo com a necessidade, né? Então, no momento que eu coloco sem elemento nenhum, né, eu vou estar criando uma lista vazia e, obviamente, né, vai me dar como retorno, né, se eu utilizar a função, vai me dar como retorno um valor igual a 0. Então eu vou fazer aqui a representação. Vamos pegar aqui o Colab, para que a gente possa trabalhar de forma independente.
criar aqui uma nova estrutura de código. Então, no primeiro exemplo que está sendo apresentado, eu estou criando uma lista, né, chamada de notas, onde nessa lista eu estou armazenando valores, né? Então, eu vou armazenar valores, né, dentro dessa lista. Armazenar valores dentro dessa lista. Aqui, 1, 2 e 3. E no momento que eu mando exibir, né, exiba na tela o tamanho da lista, né, vou usar a função len, que vai atuar em cima da lista chamada de notas. Eu vou mandar exibir na tela o tamanho da lista. Então, ele vai mostrar para mim um número inteiro correspondente a quantos elementos, né, você tem na lista. Então, ele faz a conferência e exibe, né, para você o tamanho da lista. No segundo exemplo, ele cria uma lista vazia, né, com os colchetes, sem nada, e fazendo a mesma coisa. Deixa eu colocar um texto aqui, né, para apresentar alguma coisa, né. E depois a mesma coisa, né, eu vou fazer para poder mostrar notas. E a mesma coisa da lista vazia. Para poder exibir um texto, né, especificando, né, o tamanho da lista notas e o tamanho da lista vazia. Opa, desculpa, esqueci de trocar aqui. Vazia. Ctrl+C, Ctrl+V sempre tem isso, né? A gente precisa fazer a alteração aí dos valores que estão sendo colocados, beleza? Então, usando a função len, sempre vai retornar um número inteiro que corresponde ao tamanho da lista, né? Então a gente pode, né, utilizar essas informações, né, para poder exibir os elementos da lista com base no tamanho, né, da lista. Por exemplo, poderia criar uma estrutura de repetição utilizando como fonte a informação a respeito do tamanho e fazer com que um laço, né, seja exibido conforme vai percorrendo, né, essa lista usando uma estrutura de repetição para usar a tarefa. Por exemplo, poderia criar uma variável chamada de tam para representar o tamanho. Então ele vai pegar a informação a respeito da lista notas, né? Vou colocar para exibir na tela, né? Só para a gente ter uma referência, né? Valor de tam vai ser mostrado na tela e posso fazer a criação de uma estrutura de repetição, onde eu vou utilizar, por exemplo, para uma variável i qualquer, né, com intervalo de 0 tam, tá, que eu estou utilizando, né, o tamanho da variável, e eu faço com que eu exiba todos os elementos da lista, né? Então, notas de i, notas de i, usando a variável i, né? Eu vou colocar para
não ficar assim um elemento, né, muito próximo do outro elemento, eu vou utilizar, por exemplo, o end igual, vou colocar um espaço para poder mostrar um elemento ao lado do outro. Então, eu estou utilizando aqui uma variável chamada de tam para poder receber o tamanho da lista, e eu faço, né, que a lista percorra, né, os elementos a partir do zero, na posição zero, para que vá exibindo, né, todos os valores que eu tenho da lista. Vamos ver se tem algum problema aí de... Então, ele mostrou aí o tamanho da lista e mostrou a lista, né? Fez a exibição de todos os elementos da lista. Deixa eu só colocar um espaçamento para exibir melhor aqui a informação. Ok? Então a gente pode, né, utilizar essa informação a respeito do tamanho da lista para que a gente possa manipular as informações individualmente da lista, né? Então, eu poderia fazer a manipulação utilizando como referência essa variável que foi utilizada para receber o tamanho da lista e fazer as manipulações necessárias com a lista. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Bem fácil, né? Professor, Pode não. no loop for que o senhor escreveu, eu não poderia usar o próprio nome da lista ao invés da função range? Ah, é assim, são funções específicas, porque lembra que quando eu comentei a respeito de lista, a estrutura lista ela foi criada especificamente para ser manipulada, né? Então é uma estrutura que foi criada exatamente para esse tipo de manipulação. Como a gente está fazendo referência a vetor, né? A gente está sempre pensando, né? Olha, eu estou trabalhando para poder trabalhar com vetor, por isso que eu estou dando ênfase aqui, né, a não utilizar a função do Python para o que ela é criada, porque dá para fazer outros tipos de manipulação para exibição, como você estava falando, né, que é utilizar para usar uma variável em aí uma lista, em uma determinada lista. Eu posso fazer isso e ele vai exibindo, né, a informação. Seria isso aqui, como você está falando aí, né? Vou colocar o nome da lista, né? Isso. Seria isso. Mas eu entendi o propósito do que Aí você está fazendo. eu coloco print e, né, mando exibir todos os valores referentes à lista, né? Que aí ele faz a exibição da lista um valor após o outro, né? Que está aqui, né? Bem aqui. Ele vai fazer a colocação um valor após o outro. Por quê? Porque lista foi criada para ter esse tipo de manipulação, né? Eu manipular diretamente. Vou colocar um enter aqui só para poder afastar um elemento do outro aqui, tá? Então, eu coloquei aí, ó. Então, eu estou manipulando diretamente aqui a lista para uma variável i em notas. Aí eu pego, mando exibir o i. Aí ele vai em cada elemento e faz a exibição. Tá aqui, ó. Porque o lista foi criado em Python para poder fazer essa manipulação direta. Aí, é como eu falei, como a gente está fazendo referência, lembra, vocês não vão trabalhar sempre com Python. Vocês vão trabalhar com outras linguagens. Então, com outras linguagens, eu preciso fazer referência ao posicionamento do elemento dentro da lista. Por isso que eu estou dando ênfase, né, a fazer a manipulação usando os endereços, né? Porque isso aqui, por exemplo, não tem em C++, né? Não tem lá, em outras linguagens não tem estrutura semelhante, né? Então, são estruturas específicas usadas na linguagem Python. Aí eu não quero que vocês fiquem amarrados, né, nas estruturas da linguagem, beleza? Beleza, tranquilo. Bem, é só por isso, só por essa razão. Tem que pensar lá na frente, né? Vocês vão usar ainda muitas coisas e muitas linguagens, né? A gente está dando só
o pontapé inicial aqui, e o objetivo não é um curso de Python, né? É fazer a implementação dos algoritmos, né, utilizando o Python, para que a gente possa ver, né, as informações sendo trabalhadas. Bom, o Python também me permite fazer o fatiamento, né? A gente já falou de fatiamento quando a gente estava trabalhando lá com caractere, então é de forma semelhante, né? Então eu posso mandar exibir determinados elementos, né, da lista através da informação a respeito do fatiamento, mostrando partes dos elementos da lista, né? Então eu coloco para mandar exibir uma parte, aí onde o primeiro elemento à esquerda é a posição do início, e o elemento da direita é a posição do fim, sem incluir o elemento. Sem incluir o elemento, né? Que fique claro, né? Então, eu poderia, por exemplo, mandar imprimir, no momento que eu coloco print, né? Notas, aí da primeira posição até 2. Ora, eu estou dizendo, como tem 3 posições, o índice vai variar. Tem 0, 1 e 2, né? E como eu estou colocando 2 aí, como ele não inclui o elemento, ele vai mostrar só o primeiro e o segundo elemento, né? Então, no momento que eu mando exibir, ele está mostrando só o primeiro e segundo elemento da lista, né? Já que ele não vai pegar a posição 2, né? Ele não inclui o posicionamento. Então, se eu precisar fazer qualquer tipo de manipulação para exibir uma parte dos elementos da lista, eu posso, né, fazer o uso dessa estrutura de fatiamento, que é bem semelhante lá ao que a gente viu já na estrutura com cadeia de caractere, né? A gente pode também utilizar índice negativo, né, para poder fazer o fatiamento, né? Sempre lembrando que o -1 é o último elemento, né? -2 o penúltimo, e assim sucessivamente, né? Então, eu posso mandar exibir aqui o elemento -1. Demonstrar o último elemento da lista, ele vai mostrar o elemento 3, né, para representar. Então eu posso fazer aí qualquer tipo de manipulação utilizando os índices, né, dos elementos da lista. Ok até aqui? Tudo bem? Tudo certo. Muito bem. As manipulações que nós estamos fazendo, né, de poder alterar um elemento da lista, exibir um elemento da lista, como nós vimos lá desde o início, nós estamos manipulando lista que estão utilizando já uma estrutura que foi previamente definida, né? Então, quando nós iniciamos aqui a lista, nós fizemos uma declaração onde nós definimos, né, os 3 elementos da lista, né? Nós vamos ver agora como é que eu faço para poder fazer a manipulação a partir de uma lista sem nenhum elemento, tá? Então, no momento que eu não tenho nenhum elemento da lista, né, eu crio uma lista vazia, aí já não dá para poder fazer uso, né? Por exemplo, se eu crio lá uma lista Z sem nenhum elemento, né, e eu tento armazenar, por exemplo, na primeira posição, eu tento armazenar a entrada de dados de um número, vou colocar um texto aqui para ser exibido para o usuário, né? Digite um valor. Então, no momento que eu tento fazer esse tipo de coisa, eu comecei com uma lista vazia, não tem um elemento. Aí eu tento armazenar diretamente. Aí, se eu tento fazer isso, né, executar a tarefa, observe que ele vai mostrar um erro para mim, né? Por quê? Porque ele vai dizer, como
forma aqui, ó, eu estou tentando armazenar alguma coisa fora do range, fora do intervalo de onde eu estou trabalhando. Ora, isso acontece por quê? Porque a lista está vazia. Como é que eu quero armazenar alguma coisa em algum lugar se a lista está vazia, né? Então, no momento que se a lista existisse, né, eu poderia, com certeza, armazenar um valor. Então, se eu tivesse algum elemento aqui dentro da lista, com certeza ele vai me permitir, né, eu armazenar um determinado valor dentro dessa lista. Mas no momento que eu não tenho nenhum elemento ainda colocado, aí ele já não vai aceitar, né, o comando diretamente, porque ele vai dizer que a informação está fora do range. Ó, por motivos óbvios, né? Dá para se perceber que eu não tenho, né, nenhum elemento. Então, quando eu não tenho nenhum elemento e eu quero poder fazer a inserção, aí eu uso, né, o que nós chamamos de método, né? O método append ou o método insert para executar essa tarefa, tá? Então, normalmente um método, né, você faz a utilização, né, para poder fazer a inserção de informações, né, e trabalhar em cima de objetos que você tem dentro da lista, né. Então você usa funções específicas, né, para poder fazer a manipulação desses objetos, que no caso lista, né, a gente está fazendo a manipulação da lista. Então a gente usa ou o método append ou o método insert, né, para poder fazer a inserção de um elemento da lista. Tá? Eu posso fazer a inserção. A diferença dos dois, de quando eu uso o append e quando eu uso o insert, é porque no append ele vai armazenando uma informação após a outra, né, diretamente. E quando eu uso o insert, eu uso duas informações, né, referente à posição e referente ao valor, né, que você está armazenando. Tá? Então, vamos criar aqui uma estrutura, por exemplo, onde eu queira armazenar alguns elementos, né, dentro dessa lista. Tá? Então, eu vou criar uma estrutura para poder fazer o armazenamento. Então, digamos lá que eu queira fazer o armazenamento, por exemplo, e eu sei que essa lista, por exemplo, vai armazenar 3 números, por exemplo. Né? A lista vai armazenar 3 números. Então, eu vou fazer a criação aqui de uma estrutura de repetição. Eu vou criar aqui uma variável i, né, que vai trabalhar num intervalo de 0 até 3. 0 até 3. Vou criar uma estrutura de repetição para executar essa tarefa. Aí a primeira coisa, eu vou criar uma variável x, que ela vai receber a entrada do usuário, né? Então, vai ocorrer a entrada de um número inteiro aqui, né? Ocorrer a entrada de um número inteiro. E logo em seguida, né? Depois que ocorrer a entrada de um número inteiro, eu vou colocar, né, que o z append, perdão, correu aqui a entrada de dados, aí eu vou fazer z append e o valor vai ser armazenado em que é o x. Então eu estou fazendo a inserção, né, desse elemento, né, fazendo a entrada do valor utilizando uma variável auxiliar, e eu estou fazendo
a inserção, né, utilizando o append do valor X na lista. Aí ele vai armazenar a informação, né, dessa lista. Aí logo em seguida, eu vou colocar aqui a exibição dessa lista. Depois da estrutura, né, a lista já existe. Uma lista já existe. Ele vai fazer o armazenamento da informação colocada. Então, no momento que eu não tenho nenhum elemento e eu quero fazer o armazenamento, né? Aqui no nosso exemplo de 3 elementos, eu vou fazer o armazenamento utilizando o append. Vamos ver se tem algum erro de sintaxe. Digite um valor, outro valor, outro valor. Ele vai mostrar os valores que foram armazenados. Eu gosto de exibir sempre um ao lado do outro. Eu vou colocar aqui um espaço para poder fazer a exibição de um valor após o outro. Para aparecer com um vetor, né? Aparece com uma cara de vetor. Então, especificamente, quando eu tenho uma lista sem nenhum valor, né? Sem nenhum valor, eu utilizo o append, né? Então vejam que a estrutura, eu armazenei em uma variável temporária, né, o valor que eu estou fazendo a inserção de dados, e depois, né, eu dei o comando, né, para poder armazenar. Então ele vai armazenando, né, conforme o elemento vai sendo inserido, ele vai armazenando um após o outro, né? Então especificamente aí na lista. Então você pode criar, né, qualquer estrutura, né, para poder fazer o armazenamento. Vejo que difere, né, a entrada de dados do momento que eu já tenho um valor, né? Deixa eu ver se eu utilizei aqui ó, no momento que a gente fez a inserção de dados, né, quando você já tem uma lista criada, né, e você já tem a atribuição de valores, né, então eu já tenho o posicionamento da lista. No momento que eu fiz a inserção diretamente na lista, porque os elementos já existem na lista. E no momento que eu não tenho nenhum elemento na lista, aí eu tenho que utilizar, né, obrigatoriamente o append para poder executar a tarefa. Tranquilo? Então essa é a grande diferença aí de você ter uma lista com alguns elementos ou ter uma lista vazia para poder fazer a inserção de dados, né? Aí aqui tem outro exemplo, né, que eu posso também fazer a utilização, só que agora, né, eu posso fazer a manipulação fazendo a inserção a partir de a posição, informando a posição e informando o valor, né? Então, eu especifico a posição que vai ser armazenada e eu especifico o valor que vai ser armazenado. Então, a diferença que tem do insert seria isso, né? Eu começo a lista lá com 0, então, no exemplo que está sendo colocado, eu comecei a lista lá com nenhum elemento, depois eu fiz a inserção de um elemento na posição 0 e esse valor foi igual a 1. Em seguida, eu fiz a inserção, né, dos demais elementos. Aí eu posso criar uma estrutura de repetição, né? Deixa eu copiar aqui. O segundo elemento foi 2, o segundo elemento foi 3. Depois eu posso mandar exibir a lista. Então, o insert eu utilizo a posição
e também o valor que vai ser inserido, né? A posição e o valor que vai ser inserido. Ele colocou, né, a inserção dos valores usando o insert. Eu posso, né, criar uma estrutura de repetição para fazer com que, por exemplo, a posição varie, né, de 0 a 2, né, e onde o usuário, né, vai informar o valor e faça o armazenamento desse valor. Aí tudo depende do que você deseja fazer, né? A partir de uma lista vazia ou a partir de uma lista que já exista para poder fazer a inserção de elementos dentro da lista. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Sim, professor. Aqui tem um exemplo, né, também, para que você, por exemplo, vai fazer começa numa lista do zero, né, sem nenhum elemento, e você vai inserindo elemento, por exemplo, até que o usuário, por exemplo, digite 0, né? Então, ele tem um flag, uma condição de parada, né? Que enquanto não chegar nessa condição de parada, o usuário vai executar, né, algumas tarefas, né? Então, enquanto não chegar no final, o usuário vai estar fazendo a inserção de valores, tá? Então, neste exemplo, enquanto não chegar na condição de parada, que no caso o exemplo aqui está dizendo que seja o valor igual a zero, ele vai fazendo a inserção de valores. Então, criou uma lista vazia, estou chamando aqui de L, né, criou uma lista vazia. A partir dessa lista vazia, ele coloca uma estrutura de repetição, né, enquanto for verdadeiro, faça. Aí faça o quê? Faça a inserção de um elemento. Ele está usando uma variável aí auxiliar para poder fazer a inserção do elemento. Aí neste exemplo está fazendo a inserção de um elemento inteiro, né? Put. O texto que vai ser exibido para o usuário, né? Digite um número ou 0 para sair. Aí vai ser esse texto que vai ser exibido para o usuário. Então, digite um número ou 0 para sair. Aí eu verifico, né? Se o valor de x, né, for igual a 0, significa que eu tenho que cair fora, né? Então eu break. Caio fora do laço. Break. Se não for, eu armazeno a informação na lista com append, né, já que começou com 0. Então, l.append. Desculpa. Aqui. Fora aqui. Se não for, l.append vai receber o valor que está sendo digitado na variável x. Okay? Então ele vai ficar aí dentro dessa estrutura, né? Enquanto esse valor for aí diferente de 0, ele vai fazendo o armazenamento. Bom, depois eu criei uma estrutura de repetição para poder fazer a exibição, né, dos dados da lista. Aí aqui eu poderia, por exemplo, vejam que aqui nesse exemplo, ele atribuiu uma variável, criou uma variável x aqui igual a 0 e fez com que o laço, né, permanecesse enquanto o valor for menor do que o tamanho, né? Mas aí vamos utilizar aquele recurso de criar uma variável tam aqui para
com o tamanho da lista, né? Porque quando sai do laço, eu já tenho uma lista feita, né? Uma lista real. Então eu vou pegar o tamanho de L. Peguei o tamanho de L, aí eu vou mandar exibir, né? Para ir em um range que vai variar de 0 até o tamanho. Eu mando exibir. Estou criando uma lista, uma repetição diferente aqui, né? O L de I. Tá? Estou criando uma repetição diferente aqui, para ficar os dois exemplos, né? Esse que está aqui, ele criou uma variável x, enquanto o x for menor do que o tamanho, aí mandou exibir o L de x, e depois incrementou o valor de x, né? O valor de x recebeu mais 1, voltou, e vai ficar nisso até o tamanho, né? Aí, como já tem a função len, né? Então, eu vou usar aqui para poder armazenar diretamente. Eu poderia também colocar o comando aqui direto, né? Em vez de criar a variável tan para receber o len, eu poderia também colocar len de L bem aqui, né? Tá? Eu gosto de colocar assim para que você perceba, né, o que é que está acontecendo, mas você pode mudar a estrutura aí do jeito que você desejar. Então você pode colocar, né, da forma que achar melhor. Então vamos ver como fica. Se não tem nenhum erro de sintaxe. Digite um número ou 0 para sair, né? Vejam que ele exibiu, né, os valores. Deixa eu colocar aqui para ficar com cara de vetor. Só para ficar com uma cara melhor aí, com cara de vetor. Tá? Ok? Tranquilo? Então vejam que aqui independe, né, do tamanho da lista. Então nós vimos um exemplo onde foi inserido, né, o tamanho da lista. Eu fiz um laço para variar aqui até 3, porque eu já sei qual é o tamanho da lista, e nós vimos agora um exemplo onde eu não tenho o tamanho da lista, e quando eu não tenho o tamanho da lista, eu preciso criar um flag, né, uma condição de parada, para que pare a execução daquela repetição, né? Então a condição de parada que a gente estabeleceu foi o valor igual a 0, né, para que o usuário digitasse o valor 0 quando ele realmente não desejar mais inserir nenhum valor para executar a tarefa. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Alguma pergunta? Muito fácil isso, né? Bom, aí ainda tem uma opção, aí vamos começar, né, as complicações, né? Devagarzinho a gente vai começando as complicações. Eu tenho possibilidade de adicionar uma lista dentro de outra. Lembro que numa lista eu posso ter vários objetos, né, de tipos diferentes, tranquilo? Embora a gente costuma utilizar lista para representar um vetor, e normalmente, né, um vetor ele é representado com tipos de dados iguais, né, homogêneos, então as informações, né, de forma homogênea. Então, é um vetor de caractere, é um vetor de inteiros, é um vetor de real. Esse é o padrão, tranquilo? Lembre que quando a gente estava falando nos conceitos de lista em Python, eu posso armazenar dados de tipos diferentes. Tipos diferentes. Inclusive, né, fazer a inserção de uma lista dentro de outra. Uma lista dentro
dentro de outra. Então, eu posso, né, fazer o armazenamento. Uma das informações, né, que vão ser inseridas, né, seria uma lista dentro de outra. Então, eu posso, né, fazer isso para poder fazer a inserção das informações de uma lista, né, dentro de outra. Então, eu posso inserir, né, elementos, né, de uma lista dentro de outra, e para isso, né, eu uso um método, né, que ele chama de extend, né. Ele adiciona os elementos de uma lista dentro de outra, né. Aí no exemplo que está sendo colocado aqui, ele criou uma lista e depois mandou armazenar nessa lista, né, ela mais um determinado elemento, né. Então vamos colocar aqui para exemplificar. Então estou criando uma lista chamada de L. Nessa lista é uma lista vazia, né? Aí eu estou dizendo que L vai receber L mais igual, que é L recebe L mais, aí eu estou colocando o elemento 1 aí, né? E depois eu estou mandando exibir, né, a lista. Mandando exibir a lista. Tá? Estou mandando fazer a exibição da informação da lista. A gente vai começar com esse. Opa. Deixa eu ver. Foi algum erro? Tem um igual a mais. Um igual a mais, bem aqui, né? Erro de sintaxe, erro de escrita, né? Então ele exibe aí, né, o elemento da lista, né, nessa estrutura. Aí eu vou mandar fazer a inserção de mais um elemento, né? Então já tem o elemento a partir do primeiro, né? Então vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, vou colocar outro elemento na lista. Vou colocar outro elemento na lista e depois vou mandar exibir a lista para poder a gente ir observando, né, o que vai acontecendo, né? Então estou fazendo a inserção de mais um elemento. Então a lista vai receber a lista mais o elemento 2, né? E isso aqui é uma lista, né? Isso aqui é uma lista que eu estou colocando, né? Então eu estou fazendo a inserção mais de outros elementos, né? Então, aí no outro exemplo eu coloco mais elementos, né? Então, agora eu vou colocar o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5. Né? Então, inicialmente, eu fiz a inserção de lista com um único elemento, né? Aqui também, né? A lista com um único elemento. E agora eu estou colocando para somar uma lista com 3 elementos. Né? Com 3 elementos. Depois eu mando exibir a lista. Faço a exibição. Então, eu posso, né, fazer a inserção de elementos da lista, né? Ele vai estar executando por trás um método chamado de extend, para que possa fazer a inserção desses elementos na lista. Ok? Muito bem. Então, nós vimos aí, né, que a gente pode utilizar, né, vários métodos, né, para poder fazer a inserção de elementos na lista, né? Posso utilizar o método append, o método insert, o método extend, né? O append vai adicionar qualquer valor completo que você utiliza dentro da lista, né? Então, se você envia um objeto, né, ele vai adicionar aquele objeto. Se enviar uma lista, ele vai adicionar a lista inteira, né, ao invés dos seus itens. O insert é necessário 2 argumentos, né? Eu preciso especificar a posição e preciso especificar o valor. E o extend, né, ele adiciona itens de uma estrutura iterável, né? Que no caso ele adiciona os itens de uma lista, né? Então, por trás desses comandos que nós vimos, ele está fazendo a inserção dos elementos da lista, né? Está executando o método extend, fazendo a inserção
desses elementos da lista. Então, ele pega a informação e faz a inserção desses elementos da lista. Então, tudo depende, né, do que você precisa fazer, né? Bom, aí aqui nós temos um exemplo onde ele faz a inserção, né, usando o método append, o método extend, né? Aí a gente vai reproduzir aqui esse ambiente que está sendo colocado. Então, está criando uma lista, e essa lista ele está armazenando, né, o elemento A. O elemento A. Então, estou criando uma lista com um elemento, né, um caractere, que é o elemento A. Depois vou mandar exibir na tela esse elemento, né? Vai exibir na tela esse elemento. E a gente vai fazendo por parte, né, executando a tarefa, e ele foi lá e exibiu, né, o elemento, um caractere, e exibiu o elemento A na lista. Bom, logo em seguida, eu mandei acrescentar, né, incluir um elemento, usando o append, né, coloquei mais um elemento na lista. Então, incluí o elemento B. Incluí o elemento B. Né? Então, adicionei o elemento B na minha lista, e eu vou colocar para poder exibir a lista logo em seguida, para a gente vendo a execução da tarefa. Mandei incluir o elemento B, ele foi lá e fez a inserção do elemento B dentro dessa lista. Logo em seguida, eu vou fazer a inserção de um elemento que está dentro de uma lista. Aí eu vou usar o método extend. Então eu quero o elemento que está dentro de uma lista representada aqui. Então uma coisa é inserir um elemento, eu uso o append, e a outra coisa é fazer a inserção de um elemento que esteja dentro da lista, de uma lista. Aí eu vou utilizar o método extend. Aí é o elemento que está dentro de uma lista, que é o elemento C. Depois eu vou mandar exibir a lista para a gente vendo a execução da tarefa. Mandei fazer a inserção de um elemento que está dentro de uma lista. Então, o elemento que está dentro da lista, vou executar agora. Aí vejam que agora eu usei o extend para inserir um elemento dentro de uma lista. Aí a lista está sendo representada aqui pelo colchete. Agora eu vou utilizar o append para inserir uma lista dentro de uma lista. Uma lista dentro de uma lista. A gente vai utilizar isso para poder fazer a representação, por exemplo, de matriz. Tá? Matriz, em geral, a gente tem linhas e colunas, né? Então, a gente vai fazer a representação de listas dentro de listas, né? Para poder fazer a representação desses elementos. Então, estou utilizando aqui o L append. Eu estou mandando inserir uma lista que tem os elementos D e tem os elementos E. Então, agora eu estou usando o append, aí ele vai inserir a lista. Vejam, a lista vai ser um elemento dentro da lista L. Essa lista vai ser um elemento dentro da lista L. E eu vou mandar exibir depois a lista. Mandar exibir a lista. Aí ele colocou aqui, a lista dentro da lista L.
ok? Essa lista aqui, ela está na posição 0, 1, 2 e 3, né? Está na posição 3. 20 L de 3. Vou mandar exibir aqui o L de 3. Vejam que o elemento L de 3 é a lista que está aqui, ó. Ok? O elemento L de 3 é uma lista. Então, eu estou inserindo uma são 3 é uma outra lista. Bom, e depois, no exemplo, eu estou mandando fazer a inserção onde eu defino o posicionamento onde vai ficar essa informação. Aí, quando eu quero definir, aí o que vai acontecer? Ele vai, obviamente, reorganizar os índices, né? Porque se eu mando exibir em um determinado, mando inserir em um determinado local onde já existe um elemento, ele vai fazer a reorganização dos elementos nessa lista, né? Então, o próximo comando é insert. Eu quero armazenar na primeira posição, que é a posição 0, e eu quero armazenar, por exemplo, o elemento F, né? Que é o que está sendo usado no exemplo. Depois eu mando exibir a lista. Eu mando fazer a exibição da lista. Então, ele fez a inserção do elemento e reorganizou, né, os outros elementos que estão sendo colocados aqui. Tá? Então, vejo que no momento que eu fiz a inserção, ele reorganizou os elementos. Se eu mandar exibir agora o L de 3 depois dessa execução aqui, provavelmente já vai ser, né, outra informação, né, porque agora o L de 3 não é mais a lista, né? O L de 3, a partir de agora, né, eu tenho aqui o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Né? O L de 3 mudou, né, porque eu fiz a inserção, alterando, né, o posicionamento de uma informação, e ele reorganiza os índices que você tem na lista. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem. Pergunta? Beleza. Só tomar uma aguinha aqui para... Muito bem. Vamos seguir. Remoção de um elemento da lista. Remoção. Então, agora eu posso também fazer, né, a remoção de elemento da lista, né? Então, eu posso... Tem 3 comandos, né, que eu posso fazer a utilização para poder fazer a remoção de um elemento na lista. Eu posso usar o del, posso usar o pop, ou posso usar o remove, né? No momento que eu uso o del, eu preciso dizer qual é a lista e qual é o índice, né, que eu quero remover, né, para remover um elemento específico, né, dessa lista, né? Então, no momento que eu estou fazendo a remoção desse elemento. Então, a sintaxe é, você vai colocar del, coloca o nome da lista e coloca a posição do elemento, né, que você deseja fazer a remoção desse elemento da lista, né? Você pode usar o pop, né, para remover também por índice, né, se você precisa do valor retornado, né, ou seja, ele remove, mas mostra para você essa informação, tá? Aí, olha, tu acabou de remover, aí logo em seguida ele vai mostrar, né, esse valor que foi removido, tá? É bem semelhante, né, ao del, porque ele usa também, né, a informação do índice, né? Você coloca o nome da lista .pop e coloca a posição que você quer remover. Então, logo após a remoção, ele vai exibir o valor que foi removido para você na tela, tá? Ou pode usar o remove, né, para excluir um elemento por valor, né? A diferença aqui é que você define o valor do item que você quer excluir.
na lista lá tem A, B, C, D, aí você diz lá, olha, eu quero remover o A. Ele vai pesquisar a lista, na primeira ocorrência do elemento, ele vai lá e exclui. Porque eu posso ter, né, mais de uma ocorrência desse mesmo elemento. Então, ele faz a pesquisa da esquerda para a direita, e na primeira ocorrência do elemento, ele faz a remoção daquele elemento. Então, você precisa, né, ter a informação do valor, né, desse item que você deseja incluir. Né? Então, o que eu quero excluir? Quero excluir o elemento A. Então, eu coloco lá aspas A, e ele vai pesquisar na primeira ocorrência do valor igual a A, ele vai fazer essa exclusão. Né? Então, são esses 3 comandos, né, que você pode fazer uso para poder fazer a remoção de um elemento. Né? Eu vou aproveitar essa lista aqui existente. Não, vou colocar aqui para poder ficar disponível aí para você depois. Bom, aqui ele criou então uma lista L, onde ele colocou lá 3 elementos, né? O elemento A, o elemento B e o elemento C. Criou esses 3 elementos. Vou mandar exibir a lista, para que você possa ver, né, essas informações da lista. A gente vai executar a tarefa para a gente ver, né, se está tudo ok. Então foi lá e mostrou a lista colocada, né? Aí no primeiro exemplo ele fez a remoção utilizando o del, né? Então, del e depois a lista e a posição do elemento que eu quero excluir, né? Tá? No exemplo aí ele excluiu o elemento na posição 1, né? O elemento na posição 1. E logo em seguida eu vou pedir para poder fazer a exibição da informação na lista. Tá? Então, vejam que ele reorganiza, né, a lista, tá? Fazendo que as informações sejam reposicionadas de acordo com o número de elementos que eu tenho agora após a remoção. Né? Então, ele recalcula os índices, né, e recoloca as informações, né, que eu tenho dentro da lista. Né? Então, vou remover o elemento igual a 0, né, no exemplo colocado. Depois eu mando exibir também a lista. Então, removeu o elemento igual a 0. Então, utilizando o del, né, ele vai removendo e vai reorganizando, né, o posicionamento de cada elemento da lista. Utilizando o pop agora. Vamos lá. Recomeçar aqui. Vou pegar aqui a informação da lista e criar aqui uma outra linha de código, usando os mesmos elementos, né? Criou uma lista com 3 elementos e exibe as informações, né, dos elementos que estão na lista. E agora, né, usando o pop, o nome da lista, né, a sintaxe, o nome da lista, depois pop, e entre parênteses você vai colocar a posição do elemento que você quer excluir, né? Ele usou como exemplo aí o elemento na posição 0, né? Então vejam que ele retorna sempre a informação do elemento que está sendo excluído. E depois eu vou mandar exibir a informação da lista após a retirada do elemento. Então no momento que eu mando executar, né, a informação, ele que foi tão rápido, né, a exibição que acabou não mostrando aí, né? A gente não conseguiu nem ver
o elemento quando executou a tarefa, né, da remoção. A gente consegue visualizar isso melhor aqui, né? Deixa eu colocar esse exemplo para cá, utilizando a ideia do Python, aí fica melhor de vocês enxergarem. Criou uma lista L, colocou lá o elemento A, B, C, lista, e depois mostrou a lista, e depois eu fiz a remoção do elemento da lista. Ele removeu e exibiu, né? Porque acontece tão rápido lá que a gente não consegue perceber aqui, a gente consegue perceber melhor, né, a remoção que ele exibe a informação da lista. Tá? Tudo bem. Então, usando o pop, aí faz a mesma coisa, né? Remove o elemento com base no endereço e depois ele reorganiza, né, a informação da lista. E utilizando o remove, né, eu vou colocar baseado num elemento que existe na lista, né? Vou colocar a mesma estrutura, A, B e C, está mostrando aí as informações dos elementos que estão na lista. Mostra os elementos que estão na lista. Aí no exemplo, ele está fazendo a remoção, né? L, remove, eu quero o elemento, eu vou remover o elemento C. Depois eu mando exibir a lista, né? Então, eu quero remover um determinado elemento que está dentro da lista. Então, vejam que nesse comando especificamente, né, ele vai percorrer os elementos da lista e vai remover a primeira ocorrência, né, do elemento. Eu vou fazer uma alteração aqui, eu vou incluir outros elementos, inclusive um elemento repetido, né, para que a gente observe, né, essa situação aqui quando eu tenho mais de um elemento. Tá? Então veja, ele percorreu a lista, mandei remover, né, o elemento igual a C. Na primeira ocorrência, né, que foi justamente neste elemento aqui, ele fez a remoção e manteve, né, o outro elemento, né, que está sendo colocado aqui. Então, ele remove a primeira ocorrência, né, e do mesmo modo reorganiza, né, a lista para que as informações, né, sejam reclassificadas, né, dentro da lista, né. Então recebe um índice novo aí, o posicionamento de cada elemento da lista. E claro, né, se eu mando remover um determinado elemento que esse elemento não está na lista, vai dar uma mensagem de erro, né? Então, se eu mando, por exemplo, procurar aqui remover o elemento G, né, ele vai colocar que esse elemento, né, não está na lista, né? Ok? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor? Pois não. Eu ainda não entendi exatamente qual é a diferença entre os comandos de append e de extend. A única coisa que eu consegui entender foi que o append ele adiciona um novo elemento e o extend ele insere um elemento de uma lista já existente, é isso mesmo? E é porque assim, ó, qual é o objetivo do extend aqui? É inserir o elemento C dentro da lista, tá?
dentro de uma outra lista. Então, olha aqui. Eu quero fazer a inserção do elemento que está nesta lista aqui, ó. Não é uma lista aqui dentro? Eu tenho uma lista aqui dentro, ó. Sim. Uma lista. Eu quero inserir este elemento dentro da lista L. Dentro da lista L. Eu quero o elemento e não a lista. O elemento que está dentro da lista e não a lista. Aí, no momento que eu quero o elemento que está dentro da lista, eu uso o extend, que ele vai fazer a inserção do elemento que está dentro da lista. O elemento que está dentro da lista. Bora colocar um exemplo que a gente vai fazer a inserção. Deixa eu ver onde foi aqui que a gente fez. A inserção com o append. Bem aqui. Que a gente fez a inserção. Olha só, a gente fez o exemplo com um elemento só, não foi aqui? Eu vou inserir mais um. Vou colocar um elemento H para fazer a inserção. Tá? Eu vou pegar essa informação que está aqui, eu vou levar para ali, que aí eu vou fazer a... Então, fazer uma mudança no código para colocar só o que interessa. Então, vamos lá. Criei uma lista e o primeiro elemento é o A dentro da lista. Ele vai exibir a lista que foi colocada. Depois mandei fazer a inserção do elemento B. Aí vai ficar a lista... Aqui vai ficar com o A e depois mandei fazer a inserção do B. Aí depois mandei inserir na lista os elementos C e H na lista. Observem, elemento C, elemento H dentro da lista. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. L.append e vou colocar uma outra lista, tá? Abre. M. N. Ó. Append uma lista. E vou mandar exibir em seguida a lista. Olha o que ele fez com o append. Ele não inseriu um elemento, ele inseriu a lista. A lista é um elemento da lista L. Percebeu agora? Com o extend, os elementos passaram a ser elementos da lista L. Separadamente. Esse aqui está na posição 0, esse aqui está na posição 1. O C que foi inserido com extend está na posição 2. O H que foi inserido está na posição 3. Com o append, e eu coloquei a informação da lista, a lista é um elemento de L, que está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Se eu mandar exibir aqui, L na posição 4, qual é o elemento que está na lista L na posição 4? A lista. Opa, coloquei alguma coisa errada lá. Print. Sintaxe. Erro de sintaxe. Print L na posição 4. Olha o que ele mostra. L na posição 4. L na posição 4 é um elemento da lista. Percebeu a diferença? Com este Sim, exemplo? sim, agora ficou bacana. Beleza, tranquilo. É porque como tinha só um elemento, né, aí não ficou muito visível, né, o extend lá, né? Aí quando a gente coloca mais elementos, ele vai lá e
aí você consegue enxergar mais elementos dentro da lista. Então ele pega os elementos da lista e insere dentro de outra, tá? E com append ele pega a lista toda e joga dentro do outro. Então são situações que vão aparecer, né, para nós, né, a manipulação, por exemplo, já adiantei, né, a manipulação com vetor provavelmente vai ser lista dentro de lista, né? Lista dentro de lista, para que cada lista vai ser, por exemplo, uma linha do vetor, da matriz, perdão, né? Então, a gente vai ter esse tipo de manipulação aí quando estiver utilizando matriz. Tudo bem os comandos de remoção aí? Beleza? Certo. Aí, vejam que, por exemplo, é interessante, né, a utilização desse remove, porque ele faz uma pesquisa, né, para você, né, para poder fazer a remoção, né, de um elemento dentro da lista, e ele procura, né, por um elemento que efetivamente se encontra na lista, né? Então, você não precisa fazer isso, né? Embora seja possível, né? Eu posso pesquisar e remover, né? Eu poderia pesquisar se existe o elemento dentro da lista e depois remover, né? Aí tem uma função, né? Na verdade, um método aí que executa essa tarefa para a gente, né? Para poder fazer a remoção da lista, né? Pesquisar um elemento dentro da lista, né? Verificar se existe um determinado elemento dentro da lista, né? Então, eu posso fazer, aí no exemplo aqui, eu estou criando uma lista L, aí eu colocar uns elementos aqui, 15, 7, 27, 39, coloquei alguns elementos dentro dessa lista, né? E depois pedir para o usuário informar, né, um elemento P, um número inteiro, que é a lista toda de inteiros, né? Put, texto, né? Informe o elemento procurado. Informe o elemento procurado. Então ele vai procurar um elemento, aí ele criou uma variável, né, chamada de achou, e atribuiu para essa variável um valor lógico, né, false, atribuiu um valor lógico para essa variável, false, aí, e também criou uma estrutura de repetição, ele está usando aqui o enquanto para poder percorrer a lista. Tá? Mas você poderia, por exemplo, usar o for, né, para poder fazer a criação da estrutura de repetição. Aí ele criou uma variável x para poder fazer a estrutura de repetição para executar a quantidade de vezes necessária para poder percorrer aí o laço. Então, enquanto x for menor do que o tamanho da lista, o tamanho da lista L, faça. Aí, se o elemento da lista na posição x, começou com 0, né? Ou igual ao elemento que foi dito lá pelo usuário e armazenado na variável P, se isso for verdade, a variável achou, que é uma variável lógica, recebe true, verdadeiro. Se ele encontrou, eu preciso cair fora do laço. Take. Eu encontrei, né? Cai fora do laço. Se não for verdade, né? Então, fora do laço aqui, eu tenho que incrementar, né? A variável x mais igual a 1. Lembrando, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? O mesmo que x recebe x mais 1, né? X mais igual a 1 é a mesma coisa que x recebe x mais 1. Ok? Aí depois, ele vai ficar dentro dessa estrutura de repetição, né?
até terminar, até x, né, chegar no valor do tamanho, né? Então, quando ele sair do laço, né, ou ele achou, aí ele vai cair fora do laço com break, e se ele não encontrou, porque ele percorreu tudo e não encontrou, aí chegou aqui. Aí, se for verdadeiro, ou seja, se achou, né, se for verdadeiro, então mostre na tela que ele está usando aqui uma referência, né, ponteiro aqui para exibir um número inteiro, seria o número achado, a posição, eu digo em qual posição que ele encontrou. Aí aquelas marcações lá, a primeira informação é o P, né, que foi a informação que o usuário digitou, e o X representa a posição onde esse valor foi encontrado. Se isso não for verdade, else, eu coloco que aquele número, né, eu coloco um marcador aqui, não foi encontrado. Aqui vai ser o P. O número não foi encontrado. Então, criou uma lista, pediu para o usuário informar um valor, a ser procurado dentro da lista. Então, ele vai analisar as informações que estão aqui dentro, né? Valor por valor. Criei uma variável lógica chamada show e atribuí para ela o valor falso. Depois, criei uma variável x para executar o laço. Tá? E coloquei a pergunta, né, se naquela posição foi igual ao valor que o usuário está pedindo, eu mudo o valor da variável achou e caio fora do laço, porque não precisa mais procurar porque eu encontrei. Ou seja, na primeira ocorrência, ele já cai fora, certo? Na primeira ocorrência, porque pode ser, né, que a lista tenha mais de uma ocorrência daquele valor. Na primeira ocorrência, do jeito que está aqui, ele vai colocar, vai cair fora. Né? Se não, ele vai incrementar e continuar dentro do laço até o final. Né? Aí, se for verdadeiro, né, se achou, porque eu atribuí verdadeiro, né? Então, se for verdadeiro, aí ele vai exibir a informação. Aqui o valor que foi procurado e aqui a posição, né, que é a variável x, né, no momento que eu encontro aqui a informação. Então vamos executar a tarefa, pede a informação a respeito do elemento que eu desejo procurar. Por exemplo, vou colocar primeiro um número que não existe, né, 2. Ele está dizendo que o 2 não foi encontrado. Então ele percorreu todo o vetor e não encontrou a informação. Eu vou executar novamente. Vou colocar aqui um valor que ele encontrou. Aí ele vai lá. 27 foi achado na posição 2. Bom, aqui entra aquela questão que eu comentei com vocês, a experiência do usuário, né? Vejam lá como coloquei como resposta. Posição 2. Posição 2 para o usuário, quando ele enxerga essa lista, o que ele enxerga na posição 2? O que é que vocês acham? Analisando a lista L para o usuário, posição 2 para o usuário, o que é que vocês acham que é? Número 7. É o 7, né? Lembram da história da experiência do usuário. Então você, como programador, tem que pensar nisso. Ora, você sabe que sempre começa com 0. E a posição sempre vai ser uma mais, né, correspondente ao que você quer. Para resolver essa questão, o que você faz?
Adiciono mais um ao Isso. Então, vamos lá. Então, opa, não é aqui. É aqui, né? X mais 1. Beleza? Então, estou adicionando mais um a X para poder mostrar a experiência do usuário, né? Vejam que está correto no momento que eu insiro uma informação, né? É correta para mim, analisando o índice a partir de 0, né? Mas para o usuário, olha agora, para o usuário, o 39 foi achado na posição 4. Para o usuário, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3 e a posição 4. Então eu tive que adicionar mais um para poder representar bem essa experiência para o usuário. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Como é que ficaria essa estrutura? Me digam agora aí, utilizando o para executar a tarefa de repetição aqui. Vamos lá, eu quero substituir essa estrutura aqui de repetição para o para. Digam lá. Não quero mais enquanto. Quero para. Digam. Esperando. Pode dizer que eu escrevo. Para um X dentro, For um X in X em um range range de 0 até o tamanho, até len de P, além até len de L. de len de L. Mais. Tirar o X Aqui. mais igual a 1. Tirar o X mais igual a 1 que não precisa mais. O que mais? Só? Vamos analisar. Para saber se precisa de mais alguma coisa. Criou a estrutura da lista, né? Que é um vetor, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Aí pediu para o usuário digitar um valor que vai ser armazenado em P, um número inteiro baseado em P. Aí eu criei a variável achou e atribuí um valor lógico igual a false. Aí eu vou fazer uma estrutura de repetição usando for, né, que o i vai começar com 0, que vai até o tamanho do vetor, que no caso 1, 2, 3 e 4. Então eu sei que isso aqui é 4, né? Que seria como se tivesse o 4, de 0 a 4. Beleza? Aí ele vai lá. Como eu sei que o primeiro valor que ele vai receber em x é 0, ele vai lá no L de 0, que é o 15. Aí digamos lá que o usuário digite o 39 lá. Aí o 15 é igual a 39? Não, não é. Então ele não vai executar nada disso aqui. Aí ele vai voltar, não é isso? E vai passar para o próximo valor de x. O x vai ser igual a 1. Aí o L de 1, que é o 7, é igual a 39? Não. Não vai executar nada e vai voltar e o i vai receber 2. Aí o L de 2 é o 27, é igual a 39? Não. Não vai executar nada e volta. Aí o x vai receber 3. Aí o L de 3, que é o 39, é igual a 39? Verdadeiro. Aí ele vai alterar o valor, né, de achou para true. E vai cair fora do laço. Mesmo sendo a última, né? Veja, mas ele vai cair fora do laço. Aí achou vai ser true, verdadeiro. Aí ele vai colocar o P, que é o valor que foi digitado, e o x mais 1. Né? Então, a princípio, né, vai executar a tarefa do mesmo modo. Vamos verificar. 39. Beleza. Para colocar um valor não conhecido. Tudo bem? Então vejam que são possibilidades, né, que vocês estão começando a ter aí para poder fazer, né, estruturas de repetição
para fazer pesquisa dentro de vetores, embora, como eu falei para vocês, o for no Python, né, foi uma estrutura criada para facilitar a procura dessas informações, tá? Tem uma infinidade aí de comandos que você pode utilizar para fazer uma procura mais rápida, né? Mas lembrando, eu estou forçando a barra porque vocês não vão trabalhar só com Python, né? Vocês vão trabalhar com outras estruturas que você precisa analisar os elementos igual como você faz, né, lá na linguagem, na pseudolinguagem, né? Então, eu poderia também resolver isso de outra forma, porque o Python tem estruturas para fazer pesquisa direta e me dar informação se ela existe ou não, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Então, eu poderia fazer, né, utilizando o for. Olha aqui, tem um outro exemplo, né, que ele utiliza, né, uma dessas funções em Python, né, para executar a tarefa. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Ó. Para E em L, quer dizer, dentro do vetor, aí ele vai fazer a pesquisa direta aqui. Ó. E igual a P? E aí está um exemplo de uma estrutura, né, dentro do Python que ele faz isso de forma mais simples. Eu não precisei colocar o range para olhar, né, posição por posição, tá? Tranquilo? Por quê? Porque é uma estrutura específica do Python, né? Vejam que diminui a quantidade de código, né, que eu estou executando a tarefa aqui, né? Essa estrutura que está colocada aí, né? E alterou aqui, ficou o vetor, aí ocorreu a entrada, aí para x em L. L. Mandando pesquisar logo lá dentro, né? Para x em L. Aí eu analiso direto aqui, né? Porque x é cada um dos elementos em L. X é cada um dos elementos em L. Ou seja, o primeiro é o 15, o segundo é o 7, o terceiro é o 27, o outro é o 39. Então veja que eu tenho várias formas de fazer a mesma coisa. E claro, Python apresenta algumas funções específicas que facilitam a tua tarefa. Tá? Mas vejam que não tem correspondente em outra linguagem. Por esse motivo que eu coloco as estruturas, né, que nós vimos aqui anteriores, para que vocês possam, né, também trabalhar em qualquer linguagem, raciocínio em qualquer linguagem. Mas vejam que diminui bastante o código, né? Aí vamos lá, o que mudou mais? Né? Verificou se está... Se encontrou, aí vejam, colocou lá direto, né? Elemento encontrado, né? Colocou logo direto, né? Elemento encontrado. Ctrl X. Achado na posição, vamos ver o que tem que mudar aqui. É o P e X mais 1, né? Aí depois cai fora. Aí depois no for, se não, eu tenho se não aí, né? Então veja que se não é do for, né? Se ele encontra, já diz. Se não encontra, ele... Então vejam que esse else é dependente do for, né? Tá? É dependente do for. Precisa estar na mesma linha, né? Porque ele só vai executar esse else, né, se ele não... se não for verdadeiro essa situação aqui, né? Então é dependente do for. Tá? Vamos ver se tem algum erro de sintaxe aí. Depois não foi encontrado. Opa, saiu alguma coisa errada. Esse 0, deixa eu ver de onde está vindo. Sim. Viram aí que onde ocorreu o problema? Por que ele está exibindo 40?
Alô, ainda tem gente aí? Porque ele tá somando ao último. Pegou, porque tá correto, né? Não tá fazendo errado, né? Ele tá pegando o X. Quem é o X aí? Quando ele encontra? O X é o 39. Não é verdade? Próprio valor. Se eu preciso da posição, eu preciso guardar, né, a posição para poder exibir, correto ou não? Correto. Então, como é que eu posso guardar a posição aí? Alguma ideia para me guardar a posição? Uma nova variável? Vamos lá, diga lá, para a gente fazer aqui. Usar um contador. Eu estou sem ideia aqui, vamos lá. Usar um contador. É possível. Usar um contador. Vamos lá. X recebe 0. Vamos usar um contador. Cada vez que ele passa aqui, vai estar na primeira. Quando ele pergunta aqui a primeira vez, ele está na primeira posição, certo? Está na posição 0, né? Quando ele verifica aqui. Aí, se ele achar logo na posição 0, ele vai exibir o valor de... Ah, não pode ser X, porque o X eu estou usando ali, né? Vou colocar um C da vida. Deu um contador C, posição 0. Se ele verifica que logo no primeiro é a posição, aqui vai ser na posição C. E se ele acha, ele vai embora. Se não acha, eu tenho que atribuir um valor a mais, né, no contador. Você recebe C mais 1. Para ele passar para o próximo, para o próximo, para o próximo. Vamos verificar se isso aí atende, né? Primeiro, a situação anterior, né, que o 2 não foi encontrado. E depois vamos colocar um valor que é encontrado. 27 na posição 2. Ah, faltou colocar o C mais 1, né? Porque tá certo, né? 0, 1, 2. Mas faltou incrementar o C mais 1 para poder executar a tarefa de mais 1, né? Faltou só isso. 27. Agora sim, né? Pela experiência do usuário, o 27, né, está na posição 3. Porque no exemplo que está aqui, ele não informa a posição, né? Mas se eu quero a posição, eu preciso guardar essa posição. É uma das soluções, né? Com certeza podem ter outras soluções aí para... Ok? Aí aqui está a situação específica, né, para o Python, né, porque ele apresenta uma estrutura de repetição que foi feita para isso, né, por isso que foi feita para percorrer elementos do for, que foi o que a gente viu agora, né, para x em L. Então, foi uma estrutura para facilitar, né, a exibição dos elementos. Então, eu crio a lista, coloco for uma variável, in, aí o nome da lista, e eu mando exibir, né, cada um dos elementos, ele vai em cada posição e exibe cada elemento que a gente tem dentro dessa lista, né. Então, a estrutura foi criada para executar essa tarefa específica, né. A gente está fazendo uma manipulação para poder representar aqui nos nossos exemplos uma estrutura vetor, né. Então, dá para fazer com for, né, e também pode fazer uma estrutura de repetição enquanto, e já o enquanto eu sou forçado, né, a colocar uma estrutura de repetição com um contador, né, porque eu tenho que percorrer cada elemento para poder exibir cada elemento, né. Então, eu poderia, né, posso utilizar aí as opções que eu desejar, né. Tranquilo? E posso também fazer a exibição dos elementos da lista utilizando o intervalo e mandando exibir os elementos da lista. Todas essas opções aqui a gente já viu aqui, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não é muito fácil isso? Não. Muito Fácil, né? de boa.
A gente vai parar a gravação para a gente iniciar os nossos procedimentos administrativos. Então, a partir de agora, por favor, colocando os nomes para que eu possa guardar essas informações. Na lista. Procurem, né, sempre estudar, sempre, nunca uma única linguagem, tá, gente? Embora Python seja muito poderoso, está sendo muito utilizado, dificilmente se trabalha só com uma linguagem, tá? Em geral, você trabalha com um conjunto de linguagens, tá? Não interrompeu a gravação. Só um minutinho.